Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Reunião de Pauta. Está no ar aqui na Causa Operária TV. Hoje, dia 4 de outubro, segunda-feira, estamos entrando em mais uma semana aí, né? Após as manifestações aí de sábado. Vamos falar um pouquinho disso hoje ainda, né? Mas eu queria já agradecer a todos que nos acompanham, pedir para vocês compartilharem o vídeo em todas as suas redes sociais, se inscreverem no nosso canal, né, e mandar um super chat, deixar uma contribuição aí para a Causa Operária TV, tornarem-se membro do canal, né? Façam um plano aí que caiba no seu orçamento. E é isso, queria dar um bom dia aqui pro companheiro Uriel, que está aqui do meu lado. Bom dia, Uriel, tudo bem? Bom dia, Chico, tudo ótimo. Bom dia aí para todo mundo que está acompanhando, né? Lembrem-se mesmo de compartilhar, de divulgar a nossa imprensa. Bom dia para Marília também, Bom dia, Marília. que está aí. Bom dia, Chico. Bom dia, Uriel. Bom dia, todo mundo que está assistindo aqui o Reunião de Pauta. Vamos para as notícias. Beleza. Queria começar comentando uma denúncia, né, que saiu no jornal, que saiu na Folha de São Paulo, na verdade, sobre o tratamento dado aos presos durante a pandemia, né? Então a gente tem aí uma coisa verdadeiramente monstruosa, né? Os presos no Brasil, com as regras novas estabelecidas aí a partir do momento da pandemia, eles tinham limite de uso de banheiro ou de acesso à água por apenas 15 minutos, né? Eles recebiam, como quem estava infectado com o coronavírus, que deve ser quase todo mundo, né? Imagina aqui numa prisão abarrotada e lotada aqui no Brasil, como elas são, como não se espalhou o coronavírus, né? Mas quem estava infectado recebia a receita do kit Covid, né? Em muitos lugares, em 21 estados, se proibiu as visitas aos presos, o que gerou aí uma série de rebeliões, né? Tem uma imagem de uma rebelião aí, né? Mas e a gente tem também a suspensão de atividades educacionais, de assistência religiosa, inclusive de assistência judiciária, né, de visita de advogados, né, e da possibilidade deles trabalharem também. A superlotação se manteve, não houve nenhuma diminuição na lotação, até porque não soltaram os presos, né, e a situação aí de mortes disparou em todos os lugares, né. Então a gente tem uma situação verdadeiramente alarmante, desumana, né? É um crime contra a humanidade isso aí que fazem nos presídios brasileiros. Deve ser amplamente denunciado e deve-se haver uma campanha para que se solte aí todos os presos que excedem a lotação dos presídios, particularmente nesse momento da pandemia, mas em qualquer momento, porque é uma situação criminosa e realmente vergonhosa. É um genocídio aí praticado pelo Estado e que ninguém fala. Você não vê a esquerda falando, você não vê esses movimentos negros aí que aparecem. Eles vão lá e ocupam a Bolsa de Valores. Que aparecem no ato, que ficam falando 40 minutos no carro de som, não falam nada disso daqui, mas isso deve ser denunciado, deve ser dito e deve-se haver uma campanha aí pela soltura imediata de todos os presos que não são perigosos e estão nos presídios aí, excedendo e muito a lotação das celas. É um negócio absurdo, né? A gente sabe que essas pessoas aí, principalmente os pobres e os negros, né, que são presos, eles geralmente são presos por sem julgamento, né? Por crimes menores e tudo, até a gente sabe, né, que os policiais vão lá e culpam, botam droga na pessoa para prender ela, essas coisas, prendem qualquer negro que vem na rua. É um negócio absurdo mesmo. Eles estão lá que nem porco pro abate, né? E a maior parte deles preso por crimes como porte de uma quantidade minúscula de drogas, coisas desse tipo. Crimes que nem crimes de fato são, né? Crimes morais. Bom, queria seguir em frente aí com a nossa pauta, né? E pedir para o companheiro Uriel, que está aqui do meu lado, animado nessa manhã de segunda-feira, comentar a declaração dos latifundiários, né, do agronegócio, aí, das grandes lideranças do agronegócio, com relação às próximas eleições. Espera aí, um momento que eu não tinha aberto a notícia. Tudo bem. Na verdade, o que... Pode falar. É a Marília que vai comentar isso. Perdão, companheiros.
Desculpa, houve um problema de script aqui. Eu acho que fugiu um pouco do roteiro, né? Desculpa, pode falar, Marília, sobre os latifundiários. A Marília que entende mais desse tema. Bem, a gente vê aqui que os latifundiários têm uma posição favorável ao Bolsonaro, né? A gente vê uma série de setores querendo buscar os latifundiários para eles serem apoiados por eles. O Dória, por exemplo, é um outro setor que está buscando o apoio dos latifundiários. Mas o apoio fundamental que ele está sendo recebido é do próprio Bolsonaro, que é de extrema-direita, a gente sabe. E a questão essencial é exatamente a alternativa ao PT, né? A luta contra o PT, que é a questão essencial para os latifundiários. Né? Importante falar isso daí porque mostra de fato qual que é a base do governo Bolsonaro, né? Esses setores super fascistas, né? Que destroem aí a vida dos sem terra e exatamente esse setor dos grandes latifundiários e especuladores de terra no campo, né? Exatamente. Então, são todos bolsonaristas, né? A ilusão de que algum setor desse tipo aí possa apoiar o PT deve ser totalmente descartado. Também não acho que houvesse muita ilusão com os latifundiários, né? Não, e eles que controlam o país também. Importante colocar isso. É uma parcela importantíssima dentro aí da burguesia. Apesar do pessoal ter tentado levar a Simone Tebet, uma representante dos latifundiários, no ato aqui em São Paulo, eu não acho que haja uma grande ilusão com isso daí no fim das contas, né? Mas, enfim, é importante destacar essa questão. Queria chamar o Uriel agora, dessa vez, de fato, para falar para a gente sobre a questão do certificado da vacina, né, que não será dado para quem tivesse vacinado com 2 vacinas diferentes, que é incrível que liberaram isso daí, mas a pessoa não receberá o certificado. Isso aí mostra a avacalhação total, né, do sistema de saúde, do Ministério da Saúde e do poder público para administrar essa questão do passaporte da vacina. Né? Já é um absurdo você ser obrigado a tomar vacina para poder fazer uma série de coisas, né, em bares, locais de lazer, sair, até ir trabalhar em vários casos. Né? É um negócio completamente arbitrário contra a população, mas ainda assim, né, como estava na falta da AstraZeneca, eles fizeram a vacinação heteróloga em vários locais, colocando a AstraZeneca, a primeira dose, e a Pfizer, a segunda, essas pessoas, sem nenhum motivo, né, não deram nenhum motivo, não conseguem emitir o passaporte da vacina. Ou seja, você é vacinado com o plano que foi dado pelo próprio governo, mas você não tem o passaporte da vacina. É um negócio absurdo. Né? Como é que eles... Assim, mostra que o negócio é completamente desorganizado e que, de fato, a intenção não é vacinar a população, nem nada assim. Muito menos dar um certificado de vacinação ou qualquer coisa. Não tem nem como a pessoa confiar na vacina. Né? Você não pode nem... O aplicativo, literalmente, o aplicativo, né, que você consegue emitir pelo Conect SUS, que é um aplicativo do Ministério de Saúde, ele não disponibiliza isso. E quando procurado, o Ministério da Saúde falou que não vai disponibilizar, sem dar nenhum motivo para o pessoal. Então, você vacina a pessoa, só que ela não pode tirar o passaporte. Ou seja, o que você enfiou no corpo dela, então? Não foi a vacina? É um negócio esquisito, né? Um negócio super esquisito. Isso sem falar que a própria questão do passaporte, do certificado da vacina, já é um negócio criminoso. Né? Você obrigar a pessoa a tomar a vacina para entrar num determinado recinto e tudo mais, é um negócio totalmente criminoso. Bom, queria ver se a companheira Marília poderia comentar isso daí, que está em todos os jornais, né? Em toda parte, mas que é o caso do Pandora Papers, né? Que é um escândalo aí envolvendo empresas em paraísos fiscais e tudo mais, e que inclusive tem Paulo Guedes citado e outras lideranças mundiais aí citadas nesse escândalo. Exatamente, né? A gente foi revelado aí a questão do Pandora Papers
como que é mesmo? No Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, esse domingo, dia 3, foi investigado aí o uso do sistema offshore por líderes mundiais e celebridades, que potencialmente podem esconder aí milhões de dólares de autoridades fiscais, né? É importante falar aí que setores de todo mundo se utilizam desses sistemas, né, offshore, para esconder dinheiro. O rei Abdullah da Jordânia faz isso, uma mulher relacionada aí com Vladimir Putin também. A gente vê evidências aí substanciais de que a Dakota do Sul, nos Estados Unidos, agora rivaliza com especialistas aí no sigilo financeiro da Europa. Quer dizer, a gente vê aí que novos paraísos fiscais vêm surgindo no mundo. A gente já tem os paraísos fiscais, por exemplo, de alguns países aí da Europa, e agora novos países fiscais vêm surgindo. Importante falar isso daí, né? É importante falar que eles têm bilionários aí do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né? Que foram citados aí nesse novo escândalo de, digamos assim, corrupção, né? A gente vê aí muito dinheiro sendo escondido como na Suíça, Singapura, Chipre, Belize, Ilhas Virgens Britânicas, que são vários dos paraísos fiscais aí, que tem as contas numeradas, e exatamente servem para isso, né? Para esconder dinheiro sem saber de quem é o dinheiro, né? O ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também apareceram aí nesse escândalo, mas ainda não falaram nada sobre isso, né? Eles não declararam nada ainda sobre essa questão. Pois é. É curioso, né? Eu acompanhando as notícias que você não vê aparecer ninguém do governo norte-americano, né, na denúncia, né? Você vê um monte de gente aqui da América Latina, né? O próprio presidente do Chile, o Sebastião Pinheira, o Paulo Guedes, outras figuras aí também, né? O cara lá da República Tcheca, né? Acho que ele é candidato a presidente lá da República Tcheca. Um monte de figuras aí do mundo inteiro, de governo do mundo inteiro, mas não há nenhuma denúncia de dentro do governo norte-americano, que é uma coisa curiosa. Ou eles estão evitando de denunciar, ou o pessoal faz um esquema mais mais acertadinho, né? Já está lá. Bom, queria já desejar um bom dia para o pessoal que nos acompanha, né? A companheira Cecília Maria nos deixou uma contribuição, um super sticker. Muito obrigado pela contribuição para a companheira Cecília Maria. Mas fora ela, tem um monte de gente aqui interagindo no chat. Estão falando aí sobre a questão do áudio da Marília. A gente vai dar uma olhada, né? Mas para ajeitar. Mas, de qualquer forma, eu queria dar um bom dia aqui para o Wagner Campelo. Muito bom dia. Dan Robot está por aqui também. Companheira Angelina Dias, bom dia. Silvana Dias Coelho. Companheiro Damian. Rosângela Barbosa de Oliveira, bom dia. Que mais? Reflexão sempre, muito bom dia para a companheira. Carlos Santos, bom dia. Alberto Pereira. O Arnaldo Ricardo está por aqui também, né? Se você está nos acompanhando, está nos assistindo, deixe a sua mensagem, principalmente deixe a sua contribuição, seu super chat, seu super sticker e torne-se membro do canal da Causa Operária TV, se você ainda não é membro. É uma contribuição muitíssimo importante que você faz com os nossos programas, com a nossa TV, né, que é uma TV independente, e toda a contribuição que podemos receber é muito importante. Então, torne-se membro aí, que você contribui mensalmente com a Causa Operária TV. Basta clicar em Seja Membro aqui no YouTube. Bom, para o próximo tema, eu gostaria de chamar aí uma vinheta muito querida aí do nosso público, que é a vinheta do Momento Abutre. Vamos dar uma olhadinha?
isso aí, a figura muito conhecida aí, muito comentada na vinheta do Momento Abutre, né? Todos esses abutres aí, na verdade, né? O que aconteceu aí, Uriel? O que o Ciro Gomes falou nesses últimos dias? Não, depois de ser vaiado, xingado, de o pessoal ter perseguido o Ciro Gomes fora do ato, né? Os militantes aí do PT, da esquerda, os militantes que odeiam o Ciro Gomes, que é um golpista, um abutre. O Ciro Gomes propõe uma trégua de Natal aí com o PT, né? Falando, não vou falar mais do Lula, nem nada do tipo, vamos fazer uma trégua e tudo, que é um negócio absurdo, né? Trégua com um golpista, com abutre, ninguém nunca vai esquecer o que o Ciro Gomes falou, né? E aquela coisa, ele pode até estar naquela suposta trégua aí com as direções do PT, da CUT, etc. Mas com as bases, quem que vai perdoar um cara que chamou o Lula de canalha, que ajudou em toda a campanha golpista da Lava Jato? Não existe trégua com esse tipo de gente, até porque não é isso que ele de fato propõe, né? A gente sabe muito bem que ele quer continuar sendo um abutre, cada vez mais abutre, mais golpista, indo nas manifestações aí justamente tentando tirar voto, fazendo campanha contra o próprio Lula, né? Isso daí também é importante destacar, né? Que é uma forma que os golpistas têm de procurar se infiltrar melhor nas manifestações da esquerda, porque do jeito que aconteceu aí nesse sábado, não deu nem um pouco certo para eles. Precisa destacar isso daí, né? Nós que estávamos lá na Avenida Paulista, nós vimos aí como é que foi a recepção ao Ciro Gomes. Toda a Avenida Paulista, não é que tinha uma parte, um pessoal que xingou, não, toda a avenida, todo mundo que estava lá parou para xingar o Ciro Gomes, porque o cara é muito odiado. Ele é totalmente odiado, detestado pela população. Ninguém quer ver uma figura dessas na manifestação, né? Tinha gente que veio falar comigo que não acreditou. Falou, não, mas é o Ciro Gomes mesmo? Não acredito. Pois é. O pessoal desacreditou que tiveram a coragem de levar o Ciro Gomes na manifestação. No entanto, tiveram a coragem, ele estava lá, ele foi vaiado, foi xingado merecidamente. No fim ali, quase que pegaram ele na saída, né? Que nem o pessoal fala na escola. Quase que pegaram ele na saída ali, o que também foi muitíssimo merecido, né? Uma pena que não conseguiram pegar. E agora ele está propondo uma trégua que não haverá trégua nenhuma. É óbvio, né? A gente até tem que colocar. O pessoal se conteve até um pouquinho ali na manifestação. Porque do jeito que estava, se o Ciro Gomes ficasse mais uns 5 minutos ali falando no carro de som, o negócio iam derrubar o carro de som, iam tacar fogo. O pessoal estava irado contra o Ciro Gomes. Na hora que ele subiu as escadas no carro de som, todo mundo já começou a vaiar, independente de quem estava falando. Viram a figura se aproximando e o clima já quase virou um clima de guerra. E agora que essas pessoas aí, do ala mais combativa do ato, sabem que a esquerda aí da Frente Ampla é capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Que é um negócio... enfim, não sei nem como classificar, né, o nível que o pessoal chega, né? É Frente Ampla até doer mesmo, que nem chegaram a comentar no ato, um negócio horrível de se pensar. Agora que a gente sabe isso daí, o pessoal vai preparado, né? Tem que o Ciro Gomes tem a trégua, assim, tem que tomar cuidado, né? Para vir no próximo ato, se quer trégua de Natal, ele vai se ferrar nessa história aí. O que você acha, Marília? Você acha que a gente deve dar uma trégua de Natal para o Ciro Gomes? Acho que a Marília, não sei se ela está no mudo. Estava aqui no mudo. Tá. Bem, eu acho que não tem esse tipo de coisa, né? O Ciro Gomes não dá trégua de Natal aí em ser direitista, em ser aí um abutre dos votos do Lula. Essa é a questão essencial da presença do Ciro Gomes nos atos e nas próprias eleições, né? A gente vê aí que ele tenta se pintar de esquerda exatamente para tirar votos do Lula e isso daí não vai ter trégua, né? Então não vai ter trégua também na luta aí contra esses setores da direita, né? Que a gente tem que falar, né? O Ciro Gomes é de direita e é um abutre aí dos votos do Lula tentando se colocar de esquerda falsamente, né? Então, acho que é importante falar isso daí, né? Porque exatamente não existe esse tipo de coisa. Ele só tá falando disso porque ele saiu na pior, né? Ele saiu na baixa aí, foi vaiado em todos os atos que ele participou.
estão mostrando aí que ninguém gosta dele, né? Isso daí é muito negativo para a campanha dele. E ele vem fazer essa demagogia aí para tentar falar que ele está saindo por cima, mas não, ele já está na baixa, ele vai continuar na baixa aí. Se ele tentar ir no ato de novo, vai ser pior. Então, é importante falar isso daí. Isso que você falou é interessante, né, Marília? Porque vai ser pior mesmo. E a coisa ela é cada vez pior. Né? Nesse último ato aí, por conta das loucuras que o pessoal fez, botou o tipo de pessoa que eles botaram lá para falar, o pessoal tava muito nervoso. O pessoal tava assim, nem um pouco disposto a tolerar a presença desse tipo de coisa, viu? E a coisa tende a piorar. Eu digo isso porque já deu para ver que era um clima assim de mais raiva do que nos atos anteriores, né? Por isso que eu digo que dá para ver que o pessoal tava muito nervoso mesmo. Eles chegaram a colocar até o PSDB para falar, né? Eu acho que é importante colocar... o cara não conseguiu falar nem 15 o cara não segundos. conseguiu falar. Colocaram um cara e uma menina, né? Pra falar um cara da favela e uma menininha. Pra falar aí pelo PSDB. Assim, foi um negócio já preparado porque eles sabiam que ia dar merda, né? Então colocaram eles pra falar super rápido no final. Eles não estavam nem planejados pra falar, né? Ninguém sabia que eles iam falar. Na lista oficial não tinha o nome deles. Mas aí colocaram eles pra falar no final do ato. E na medida em que o pessoal ia percebendo que aquela menininha, que aquele cara do PSDB, começaram a jogar coisa, você sentiu o pessoal indo para derrubar o carro de som mesmo. É um negócio assim, como é que o povo vai aturar o PSDB falando no ato, o PSDB ali na frente, representantes do PSDB fazendo uma demagogia tão escancarada que o povo está morrendo de fome por causa do PSDB em São Paulo. Os moradores de rua estão à beira da morte. O pessoal está comendo osso, como a gente viu aí nessa semana. Os presos aí estão sendo torturados na cadeia. A crise está gigantesca, estão esmagando a população e a população não vai aceitar esse tipo de coisa. E não vai mesmo. Né? Tá certo em não aceitar, inclusive. Como é que você pode aceitar o cara lá falando no carro de som? Ah, é tudo colorido, é tudo uma maravilha, vote no Dória, qualquer porra dessas aí. Não dá. É um negócio... A companheira comenta aqui... Ou companheiro, não sei. A Tabata fugiu correndo. Tava marcado para ela cacarejar, mas ela pulou fora. É fato mesmo. Tava marcado. Ela foi no ato, na verdade. Ela esteve lá na Paulista, né? Algumas pessoas viram ela, tem foto e tal, mas ela não falou no carro de som, porque não tava muito bom o clima, não, para Tabata Amaral falar. Tá? Então, isso é muito importante, isso é muito positivo, né? Que esse pessoal esteja totalmente desmoralizado. Bom, vamos em frente, companheiros. Não sei se a Marília quer comentar mais alguma coisa sobre isso daí. Tudo bem. Tudo bem? Beleza. Queria pedir para o Uriel comentar aí uma ex-funcionária do Facebook, né, tem dado entrevista em diversos veículos de imprensa norte-americanos, né, e ela está dizendo que o Facebook, isso está sendo usado para fazer campanha, que o Facebook não fez e não faz o suficiente na suposta luta contra o discurso de ódio e tudo mais, né? Que ele deveria fazer mais. Essa é a campanha que ela faz. Essa mulher, o nome dela é Frances Haugen, ela coloca que ela investigou vários documentos, ela trabalhava justamente no setor que cerceava as eleições que aconteciam no mundo inteiro, censurando coisas, criando algoritmo para controlar a disputa eleitoral. Você já vê que é um negócio completamente absurdo, né? Só dela admitir que ela fazia isso daí. Mas, finalmente, a declaração dela é o seguinte: como o Facebook, né, para não perder tanto dinheiro, não censurou tanto a extrema-direita, os discursos de ódio, os discursos conspiracionistas, os discursos mais radicais. Né? Porque todo mundo quer ver isso daí, né? Também tem essa. Na medida que o negócio está se radicalizando, as pessoas querem ver. Então, a princípio, para economizar dinheiro, o Facebook não fez o que prometeu, né? Que é censurar e perseguir cada vez mais esses setores. Que justamente, finalmente, é uma perseguição à esquerda, né? A gente sabe muito bem qual é o objetivo disso, o partido já vem discutindo, inclusive tem o livro do companheiro Rui, né? A Era da Censura das Massas, que coloca esse problema não só tecnicamente, mas politicamente, que os algoritmos, aí, especialmente os criados pelo Facebook, eles servem para colocar a esquerda, né, a imprensa da esquerda, os canais da esquerda, em baixa, para censurar a esquerda.
É como se o que a gente estivesse falando aqui, por exemplo, hoje, fosse um conteúdo perigoso, um conteúdo terrorista. É assim que esse algoritmo vê os próprios partidos, a própria imprensa da esquerda, né? E essa mulher aí faz uma defesa fascista ainda, né? A gente tem que censurar mais, tem que acabar com os discursos de ódio, e a internet tem que ser aquela coisa completamente controlada, né? Você não tem liberdade para falar nada, para postar nada, né? A gente não só tem censuras, como a gente vê pessoas sendo presas, pessoas sendo perseguidas, só porque elas postaram alguma coisa, fizeram um tweet, né? O pessoal ameaça prisão, demissão, todo esse tipo de coisa, mas a gente sabe que isso daí é um esquema massivo para censurar as pessoas e para censurar a esquerda, né? Na medida em que a situação se radicaliza e que fica evidente na fala dessas pessoas os grandes problemas aí da crise do imperialismo. É isso aí, né? Então a gente vê a campanha tende a recrudescer. Isso daí também é uma demonstração de que há um aumento ainda maior na polarização, né? Exatamente. Em todos os lugares. Bom, falando nisso, né? A gente viu, eu queria pedir para a Marília comentar, né? Que um empresário da Natura falou que devemos evitar aí a polarização entre o Lula e o Bolsonaro, né? O que afinal, será que o empresário da Natura está defendendo, né, Marília? Exatamente. O empresário da Natura, o Pedro Passos, ele está defendendo fundamentalmente a frente ampla, né, e a terceira via. Ele fala que o Bolsonaro é inaceitável e o Lula é indesejável por conta aí dele fala, né, o Lula seria indesejável por conta das formas políticas retrógradas, né, de intervenção do Estado, de coisas do tipo. Na verdade, ele fala isso porque, na verdade, o Lula é de esquerda e ele vai querer ajudar a população com questões estatais mesmo, né? Ele vai ajudar a população reestatizando as empresas e coisas do tipo, coisa que eles são contra, né? Finalmente, ele de fato é favorável aí à terceira via. Pelo PSDB, né? Ele fala que não está definido ainda o nome, né? A gente sabe que o nome do PSDB está rodando entre o Dória e o Rodrigo Leite, mas ainda não está definido quem que vai ser colocado como o candidato da terceira via. Finalmente, sobre os protestos de rua, ele fala aqui que a mobilização é fraca porque não tem a frente ampla, né? Que é uma coisa absurda. E ele fala que o PT não quer a frente ampla por conta de que ele já tem uma base eleitoral forte aí nas manifestações, inclusive. Bem, é importante falar essas questões, né, mostrando aí que a burguesia não gosta do Lula. Eu acho que é a questão essencial dessa entrevista. A burguesia não quer o Lula, não gosta do Lula, e essa é a questão essencial para mostrar que, de fato, não tem acordo do Lula com a burguesia, né? Só, pelo menos pelo lado da burguesia, não tem esse acordo, porque o pessoal não quer o Lula, não quer ter um governo de esquerda, qualquer coisa do tipo. Eles, na verdade, querem uma terceira via que seja um candidato de direita, e que é um candidato que seja controlável aí pela burguesia e, de fato, leve adiante as grandes reformas neoliberais aí que estão sendo colocadas como tarefa para o governo aí pelo imperialismo, né? Pois é, E é importante isso daí, né? Essa notícia e tal. Primeiro que lembrar que a Natura é daquelas empresas aí que fazem uma demagogia identitária gigantesca, né? Nas propagandas e tal, sempre tem aquela propaganda meio identitária da Natura. Já é famosa por isso daí, né?
mas também para destacar que isso daí mostra que essa coisa da terceira via, de levar o Ciro Gomes no ato, de tentar juntar a esquerda com a direita, isso e aquilo, é uma política da burguesia, né? Então é importante para esclarecer sobre isso daí, que é uma política que a burguesia tenta empurrar aí, goela abaixo da população e que não deve ser aceita de jeito nenhum, né? Queria seguir em frente aqui, né? A gente tem um relato aí sobre as comissões da verdade e de desaparecidos políticos, né? Que se mantêm trabalhando para apurar os crimes da ditadura, mas como isso daí foi totalmente desmantelado no governo Bolsonaro, né? Isso daí teve esse trabalho teve uma grande destaque aí, particularmente no período do governo Dilma, né? Mas agora no período do governo Bolsonaro ele trocou todo o pessoal, colocou vários militares, né? Inclusive ele mudou toda a comissão e afirmou que agora o governo é de direita. Ele fez isso em 2019, falou que ia mudar todo mundo, que ia mudar todo o trabalho, que agora o governo é de direita e não vai mais haver aí a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, o nome dessa daí, né? Então, nesse sentido, no momento atual, há um balanço de que o trabalho diminuiu totalmente, né? Não apurou mais nada. Eles chegaram ao ponto de desanistiar militantes que já estavam anistiados, né? E abandonaram totalmente a busca por desaparecidos pela ditadura militar, né? Ou seja, o governo, os militares que aí estão no momento atual são os mesmos militares dos anos 60, da época do governo militar, são os mesmos golpistas, são os mesmos fascistas, né? Não houve aí, nesse sentido, uma mudança. Com a derrubada da ditadura, não houve nenhuma punição, nenhuma mudança, nenhuma atitude no sentido de tirar essas pessoas, né? Desses cargos, desses postos, né? A gente tem aí a mesma corja que deu o golpe militar nos anos 60 e o Bolsonaro é aliado deles e mantém aí o trabalho, aliás, desmonta totalmente o trabalho que se fez, né? Que não foi muito, mas ele desmonta totalmente o trabalho que se fez no sentido de apurar os crimes da ditadura militar. Acho que vale colocar, né, que o trabalho não foi muito mesmo. A gente vê exato. que as estruturas aí de governo que estão hoje são ou idênticas ou muito semelhantes às da própria ditadura, né? E o Bolsonaro deixa isso muito claro. Que, assim, o pessoal assassina, mata, tortura, mas, obviamente, como são da direita, são militares, aí vão ser completamente protegidos, né? Fazem parte aí do próprio sistema das instituições burguesas. É isso aí. Queria pedir seguindo em frente, pedir para o Uriel comentar pra gente, a questão de uma reforma agrária muito moderna aí, proposta pelo novo presidente do Peru, né, o Pedro Castilho. Essa aqui é muito boa, companheiro, se preparem. O Castilho anunciou aí a segunda reforma agrária no Peru. Entretanto, ele fala aí com certeza que é uma reforma agrária sem expropriação de terras, né? Ou você já fica assim, o que isso significa, né? Você vai dar terra, o que vai acontecer, né? Um negócio já absurdo, só o título que você vê, né? É uma contradição na própria fala dele. Mas ele inventando, né, essa nova forma aí de fazer política, bem criativa, aliás, ele coloca que o objetivo não é você dividir as terras, dar terra aí para os camponeses, para os sem terra, nem nada do tipo. O objetivo é você dar um acesso aos agricultores e agricultoras mais justo ao mercado, para que eles possam competir. Não sei como que eles vão fazer isso, né? Pelo que eu entendi, eles vão auxiliar aí dando auxílios financeiros, esse tipo de coisa, mas eles supostamente teriam que competir com os grandes latifúndios, com os grandes monopólios. É um negócio absurdo de você pensar. Mas, falando mais seriamente, né, obviamente é uma medida demagógica do Castilho. A gente sabe que, apesar dele ter sido eleito aí por causa de um movimento popular importante, ele é um governo, todo o governo aí do Peru, ele é controlado já pela direita, né? A direita controla o governo do Peru, e ele está subordinado, finalmente, a esses setores, né?
A gente sabe que você não expropriar as terras, não dar terra para os agricultores, né? Você der um ou outro incentivo para aquela ascensão social que a gente sabe muito bem que não é possível comparado aos grandes monopólios, obviamente isso vai causar também uma revolta, né? Uma medida que na prática não vai funcionar, ela é inviável. Pois é, o companheiro Wolf pergunta aqui se ele vai dar um baldinho com terra para cada camponês. Pois é, né? Deve ser uma coisa do tipo, né? Claro que todo auxílio para uma população que vive numa situação como a que os camponeses do Peru vivem, todo auxílio é bem-vindo, mas é preciso dizer que isso é uma medida inócua, né? É a medida de fato que iria resolver o problema é efetivamente uma reforma agrária de verdade, né? Que o governo não está disposto a fazer. Na verdade, são programas sociais que eles vão fazer para que o pagamento, né, para as pessoas vai valer para eles comprarem desses agricultores. É um negócio assim... Bom, para a gente ir já começando a caminhar para o encerramento, eu queria chamar aí mais uma vinheta para a gente curtir, que é a vinheta do Momento Pig. Vamos para o Momento Pig agora? É isso aí, é o Momento Pig aqui na reunião de pauta. Marília, você não quer comentar essa coisa muito curiosa que a gente viu aí na Folha de São Paulo hoje? O colunista da Folha criticando o Lula por não ter aparecido nas manifestações, depois de toda a campanha que eles fizeram para o Lula não aparecer, né? Eu achei interessante, né? O colunista, né? Deixa eu ver o nome do colunista aqui. O Ricardo Mello, que é o jornalista apresentador do programa Contraponto na Rádio Trianon de São Paulo, foi presidente da empresa Brasil de Comunicação. Ele coloca aqui que o problema essencial da situação política é não ter um líder, não ter líderes capazes de transformar esse sentimento difuso de insatisfação e tudo em uma forma material. Ele fala que o Lula seria o nome aí dessa liderança, né? Quer dizer, é importante falar que o Lula não tem participado dos atos e tudo, e ele fala que a não participação do Lula nos atos é um problema essencial da luta contra o governo Bolsonaro. Ele, inclusive, comenta aí que a terceira via é uma coisa inexistente, por enquanto, e essa questão, na luta contra o Bolsonaro, o Lula seria a questão essencial. É interessante que ele, apesar dele se colocar a favor do Lula nesses termos, ele se coloca a favor também do impeachment da Dilma, né? Falando aí que o impeachment da Dilma foi um acordo aí entre financeiros, parlamentares, judicial e uma mídia obediente, tudo isso daí, para encerrar um governo de esquerda. Inclusive, ele comenta aí sobre o caso Collor, né, que hoje em dia, para fazer propaganda dessa questão da Frente Ampla, eles falam aí sobre o caso da luta pelas diretas já, apesar de que o Collor, a situação ali das diretas já não foi atingida aí com essa coisa. Bem, acho que é isso, né? A gente vê aí essa contradição, né? Apesar de ser um colunista da Folha, ele se coloca aí em favor do Lula. Mas é interessante também, né? Porque eles fizeram a maior campanha contra a presença do Lula nos atos. E agora ele diz que é um erro do Lula não ter ido no ato. Mas é uma coisa esquisita, né? Vindo aí da imprensa golpista que não queria o Lula no ato de jeito nenhum. Não dá para dizer que é uma mudança de posição sobre isso, né? Porque também
é um colunista comentando, né? E assim, muita coisa vai acontecer ainda, mas é no mínimo uma coisa curiosa, né? Parece aquela intriguinha, né? Ah, pelo menos o Ciro deu a cara a tapa, foi lá, corajoso. Exato, soa um pouco como uma espécie de uma colocação, aí, uma crítica meio indevida ao Lula, da parte de gente que nunca quis que ele aparecesse nos atos. Exato. Né? Bom, companheiros, vamos chegando ao fim. Hoje nós tivemos uma audiência muito bacana, muito boa, né? Muita gente comentou aqui, muita gente interagiu. Queria agradecer o superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho. Desejar um bom dia para todo mundo que participou aqui, né? Tem bastante gente, vamos ver se a gente consegue ver todo mundo. A companheira Elizabeth Novi, Silvia Mirro, Melodia Beatriz, bom dia. Marcos de Oliveira Martins, bom dia. O companheiro Wolf, Osmar José Rigotti, Seconce, Alberto Pereira, bom dia. O R. Locatelli Digital, muito bom dia. Quem mais que temos aqui? Laguna Sunrise está por aqui também, fez uma propaganda do livro do companheiro Rui, A Era da Censura das Massas. É isso aí, a gente comentou sobre um tema relacionado com isso daí. Quem quiser saber mais sobre o livro, quem quiser adquirir o livro, né, entre em contato com os militantes do PCO. Companheiro Gabriel Moreno Hilário está por aqui, bom dia. Angelina Dias, Jane Lorena, bom dia. Maria Aparecida Sacone Ferreira, muito bom dia. Que mais? Carlos Santos está por aqui também, bom dia. E quem eu não falei, peço desculpa, né? Bastante gente. Queria agradecer a audiência, agradecer a todos que nos acompanharam hoje. Desejar um bom dia para o Uriel, para a Marília também, que estão aqui. Dei bom dia para todo mundo. Tem que dar bom dia. Bom dia para todo mundo. Para vocês não, também. Bom dia, Chico. Obrigado. Né? E dizer o seguinte, que a gente se vê amanhã, no próximo reunião de pauta, que volta amanhã às 9 horas da manhã. Bom dia a todos e até lá. Tchau, tchau. Bom dia, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.